Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Veja Joana d'Arc e São Patrício e todo o restante deles. Eles foram aqueles os que os colocaram lá dentro, e então desenterraram o corpo de Joana d'Arc e o jogaram no... Deus abençoe, irmãos. Eu quero que vocês abram as Escrituras em Apocalipse 10, 8 a 11. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Grande Criador, o que nos resta, queremos cumprir. Sabemos que temos pouca coisa a fazer, mas é o final. E sem este final, não haverá aperfeiçoamento, não haverá rápido, porque os eleitos têm que ouvir, viver aquilo que o Senhor deixou para nós neste dia. Não o que nós pensamos ou que um teólogo pensa, mas o que o Senhor deixou para nós. E quando eu vejo, Senhor, um grupo tão insignificante como o nosso, e nós mesmos sem capacidade para fazer tal obra, e ver o que está sendo feito, temos que agradecer ao Senhor. Não há nada em nós, Senhor. Temos sido uma falha desde o nascimento. Mas se o Senhor aprove dar-nos um trabalho como este, nós queremos fazer sua vontade. Tira de nós toda coisa má. Faça de nós melhores cristãos. Que
o seu nome seja engrandecido e revelado o seu novo nome através da expressão da palavra neste dia. Ajuda esta igreja, Pai, tanto presente como aqueles que nos ouvem pela internet, que a palavra possa mover o coração de cada um. O nosso sentimento, as nossas lágrimas, nada vale, Senhor. O que vale é a sua palavra. Simplesmente nós expressamos o que somos, Senhor. Não temos mesmo capacidade, mas vemos o trabalho feito, Senhor. A obra quase concluída. E o seu povo podendo alcançar o que é mais precioso em um tempo de tanta degradação, de tanto mal, que nós mesmos temos que lutar para vencer. Conceda graça a nós, Pai. Faça de nós o que deve ser feito, Senhor. Usa-nos segundo a tua boa vontade. Que cada eleito se desperte nesse tempo e creia na sua palavra. A forma de manifestar é simples, Senhor, mas é o seu trabalho nesse dia. E nós esperamos em Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentados. Amós 7,14. E respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. O profeta comeu o livrinho. Novamente eu quero começar com a deidade, porque muitas vezes nós somos criticados pelos nossos inimigos, ainda que eu não tenha inimigo, mas eles me têm, porque eles quem falam contra o que eles mesmos aprenderam e cospem no prato que eles mesmos comeram, e diz que pior para eles seria voltar a comer no prato que eles cuspiram. É muito bom isto. Isto mostra o que eles são. O 31 do desvelar, isso daqui é para as pessoas que ainda estão pendentes, estão crendo na dualidade, não tem revelação, viveram aí 30, 40 anos perdendo tempo, esperando uma coisa que não vai acontecer. É como esperar Jesus vir morrer na cruz quando ele nunca mais vai vir. Então eles esperam, irmão Brana,
quando nunca mais irmão Brana vai vir para fazer o que eles esperam. E com respeito à dualidade, nós temos a mensagem do profeta tão clara. 31, o desvelar. Irmão Brana pregou, ele disse que ele queria pregar isto, desvelar aquele Deus, tirar o véu daquele Deus, para que os outros vejam. E você tem que tirar o véu de Deus e mostrar Deus. O nosso tempo é hoje. Hoje é o nosso tempo de desvelar Deus. Você não mostra Deus em suas fraquezas, em suas carnes. Você mostra Deus em sua fé. As pessoas estão lutando para poder alcançar uma fé de rápido, como se ela fosse tão difícil, como se desse tanto problema, como se eu tivesse que orar tanto, trabalhar tanto para poder recebê-la. Fé é revelação. E você ter a fé de rápido é você crer naquilo que foi revelado, que produz fé de rápido. É só isso, só crer. Você não tem que pular, que gritar, você não tem que chorar, só tem que crer. E as pessoas acham difícil, porque estão pensando que é uma coisa muito estrondosa, é crer. Você crê que os trovões foram revelados nos 7 selos? É fé de rápido. Mas eu estou esperando uma coisa que me tira da terra. É essa mensagem, é crer nela. Você está esperando algo que te cura? É crer nele. É crer no Calvário, é crer no que Cristo fez. Então você está esperando uma fé de rápido, é crer no que foi revelado. Quando todo mundo diz não foi, você diz foi. Novo nome não é Brana, você diz é. Você tem segurança, não é que novo nome não é Brana. Será? Não. É. Isso é fé de rápido, não é incredulidade, é fé. O outro manifesta a incredulidade, você manifesta a fé. Amém. E Jesus disse aquilo para selecionar a multidão. De vez em quando Jesus fala uma coisa e seleciona a multidão. E acho importante isso daí. O irmão Brana falou disso antes aqui ainda. O que vocês pensarão quando viram o Filho do Homem ascender de onde ele veio? Que era uma loucura para aquele povo. Jesus falando, o que vocês vão falar quando vocês viram o Filho do Homem ascender, subir, voltar para onde ele veio? Aquilo era para selecionar a multidão. Aquele que não comer minha carne, não beber meu sangue, ou não comer a carne do Filho do Homem, não beber o sangue do Filho do Homem, não terá vida em si mesmo. Isso é para selecionar a multidão. Quando ele deu a chave para Pedro só, era para selecionar os discípulos. A ti te digo. Eu quero chegar lá mais à frente. Então, é Deus selecionando a multidão. Quando pregamos, o Cordeiro saiu do trono. Foi para selecionar a igreja, a multidão, nosso grupo. Esse tempo que nós vivemos, o meu ministério, foi para selecionar. Quando pregamos, o novo nome é Brana. Isso foi para selecionar a multidão. Tem aquele que crê, tem aquele que não crê. Quando pregamos a mensagem, uma só pessoa, foi para selecionar a multidão. Eu não sabia que era, mas fui. Não é bom isso aí? Eu não sabia, mas fui para selecionar a multidão. Deus pega um grupo grosso, pesado, mas ele vai cortando através da mensagem até selecionar esse grupo e deixar só o cerne, o revelado.
E nós estamos aí, a mensagem, eu os perdoo, é para selecionar a multidão. Ele diz, mas que esse homem vai perdoar nós? O homem não pode perdoar pecado, por certo. Mas Brana diz, eu os perdoo. Era Deus no homem, hoje é Deus na esposa. Eu os perdoo. Se eles não aceitam esse perdão, este eles não querem. Então é Deus selecionando a multidão. Você não percebe, mas é. E Jesus disse aquilo para selecionar a multidão, veio, até que ele pudesse ter o grupo junto. E todas aquelas pessoas, somente 11 deles compreenderam realmente quem ele era. No meio de milhares de pessoas, somente 11 pessoas compreenderam o que ele era. Vamos lembrar muito bem, mas o que ele era? Eles sabiam que ele era Deus, e somente Deus. Aqueles 11 sabiam. O Judas foi embora, os 70 também, mas aqueles 11 sabiam, ele é Deus, e somente Deus. Parágrafo 57, ainda me veio isso aqui para falar para vocês, que é tão bom. Mas vamos começando aqui. O 57 do Deus Velar. Irmão Brana conta quando Beck, que era Rebeca, ia à escola, e ali eles passavam alguns dramas, e uma só pessoa fazia vários papéis. E ele aplicou isso a Deus, irmão Brana. Beck aqui em Carmen, eles apresentaram isto na escola onde ela acabou de receber o diploma há poucas semanas atrás. Agora, talvez uma pessoa fez 3 ou 4 papéis. Para fazer isto, ele mudava a sua máscara. Era a mesma pessoa, mas voltava com outra máscara. É o mesmo Deus, mas volta com outra máscara. É assim que você tem que ver Deus. Às vezes ele aparecia e era este personagem. E na outra vez que ele aparecia, ele era outro personagem. Mas era a mesma pessoa o tempo todo. Dualistas, eu teria vergonha de continuar pregando. Se eu fosse um dualista, crer num pai e num filho, ao invés de crer no Pai dentro do Filho. O Pai é Espírito. Você quer uma revelação maior? Irmão Brana vai clarear mais no parágrafo 58, o desvelar. E esse é Deus. Ele mudou a si mesmo de uma coluna de fogo para se tornar um homem. Coluna de fogo com Moisés, para se tornar um homem, Jesus. Escuta o que ele fala. Então mudou a si mesmo daquilo, de volta ao Espírito outra vez. Coluna de fogo, homem, volta a Espírito outra vez. A mesma pessoa. Fazendo tudo isso, a mesma pessoa tem que ter luz. Você tem que ter eleição. Você já não tem eleição por crer numa coisa errada, numa doutrina falsa, antibíblica. É inescriturística e antimensagem. Creio que irmão Brana vai voltar para revelar selos quando já revelou. Para revelar trovões quando eu já tenho aqui tudo revelado. Para revelar novo nome quando era o nome dele. Vocês nasceram para ser enganados? Ou vocês querem dar uma chacoalhada nessa denominação, nesse tipo de fé que vocês carregam e virem para a palavra verdadeira enquanto é tempo? Vir para a palavra. Você diz, ele quer que nós vamos para ele. Se você vier para a palavra, você vai vir para mim de todo jeito, porque eu estou com a palavra. Se você estivesse com a palavra, eu ia para você. Eu fui para vocês quando vocês tinham a palavra no Centro-Oeste.
mas não tem mais. Então mudou a si mesmo, daquilo de volta ao Espírito outra vez, para que pudesse habitar no homem. Deus veio de coluna de fogo, Espírito, coluna de fogo, homem, volta para Espírito outra vez e vem no homem outra vez. É isso que Deus fez. Deu para você entender? Vem de Espírito, coluna de fogo, encarna no homem, chamado Jesus, volta a Espírito e vem no homem outra vez, brana. Foi para isto. Esse é o seu trabalho. O eleito não perde o mover de Deus. Deus apresentando no homem o que realmente ele era. Jesus Cristo era Deus apresentando no homem, em um homem, em um homem. Glória a Deus. O profeta comeu o livrinho. Amós disse: Amazias, eu não era profeta, nem filho de profeta, só era um boeiro, carregador de boia. Mas Deus me chamou e disse: profetiza ao meu povo de Israel. Já preguei essa mensagem, eu não era profeta, eu não sou profeta. Mas vamos mais um pouquinho. O profeta comeu o livrinho. Nós temos aqui, vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E aqui estava esse anjo forte clamando, perguntando quem é digno. E ele é Cristo. Quem é digno? Você tem que encontrar quem é digno. Era o anjo forte falando, perguntando. Mas quem é digno? É o Cordeiro que é digno. O Cordeiro é digno de tomar o livro e de desatar os seus 7 selos. E ele fez isso dentro das 7 eras da igreja. Isso foi o Cordeiro fazendo. Se você toma a Bíblia, você vai notar isso. O Cordeiro abriu o primeiro selo, segundo, terceiro selo, e assim por diante. O Cordeiro abriu. Mas não era para o Cordeiro revelar. Ele abre. Brana revelou, mas não era para ele falar claramente. Deus disse para ele: não diga a ninguém. O Cordeiro abriu, mas não revelou. Brana revelou, mas não diz o que é. Só que não dá para caminhar e perceber o mover de Deus, da sua palavra, o que ele pode fazer. Irmão Brana vem mostrar aqui para nós agora. Eu vou ler o parágrafo. A palavra falada é a semente original, segunda parte, parágrafo 175 e 176. O que o Espírito Santo deu para ele falar, pregar na era de Pérgamo, que o Espírito Santo mandou ele escrever. Ele pegou outra vez aquele mesmo escrito que o Espírito Santo deu para ele, quando ele pregou as eras da igreja, e repetiu essa mesma coisa. Quando ele pregou essa mensagem, a palavra falada é a semente original. Observe que harmonia. Jesus nunca fez nada a não ser que visse o Pai, ou o Pai mostrasse primeiro. Eu fico pensando nisso daqui. Eu não posso fazer nada, a noiva não pode fazer nada, sem que Brana mostre primeiro. Jesus não podia fazer nada sem que o Pai o mostrasse primeiro. Brana não podia fazer nada sem que o Filho mostrasse primeiro. A noiva não pode fazer nada sem que Brana mostre primeiro. A harmonia entre Deus e Cristo, a harmonia entre Cristo e Brana, a harmonia entre a noiva e Brana. Há uma harmonia, falar a mesma palavra, crer da mesma forma, ser a expressão de Deus naquela hora. Só de você saber, não valo nada, estou expressando Deus.
Deus não escolheu os santos do seu dia, Deus escolheu prostitutas, ladrões. Porque os santos não podiam expressá-lo, então ele pegou Maria Madalena e confundiu o povo do dia com Maria Madalena, confundiu o povo do dia com Pedro. E hoje Deus confunde o povo da mensagem conosco. Para que você veio? Para isso. Esse é o seu trabalho. Simplesmente faça, é simples. Irmão Branham, no seu dia, ele lamentava e dizia: Senhor, como pode numa igrejinha como a nossa estar pregando tão grandes coisas, sabendo tão grandes coisas, uma igrejinha tão simples como o Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana. E hoje eu penso a mesma coisa, Senhor, como pode numa igrejinha tão simples no Tabernáculo Branham, em Franca, São Paulo, ser pregado tão grandes coisas que o mundo não pregou ainda. Pregar novidades, sem esperar novidade, pregar novidade, sem estudar novidade, pregar novidade que Deus traz como novidade. E você comer aquilo, não é porque somos bons, é a graça. É a graça. Todos nós já deveríamos ser mortos, fulminados. Mas quando ele olha para nós, ele ainda olha pelo sangue. A noiva foi salva pelo sangue. Ele não olha para nós direto, ele olha pelo sangue. Agora ele olha para nós, ele não olha direto, ele olha pela revelação. O que vale a revelação? Meu irmão, Deus deixou a revelação para o último dia. Depois que o sangue te limpa, você precisa de ser revelado. Isto é esclarecido. Depois de limpo pelo sangue. Mas se você não é limpo pelo sangue, para que ser esclarecido? Para que ser revelado? Olha, quando veio a revelação, não veio nos dias de Jesus. Nos dias de Jesus veio cura, veio salvação, veio perdão. Mas a revelação da Escritura viria no último dia. Ele falou para Pedro: quando te converteres, confirma teus irmãos. Aquilo que você sabe, não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Isso foi para começar a era da igreja, lá atrás. Mas sem conhecimento dos mistérios que estavam escondidos e que o Cordeiro ainda ia durante 7 eras abrir cada selo, mas não podia revelar porque não podia fazer um trabalho que não é dele. Se as pessoas entendessem, você não pode fazer um trabalho que não é seu, você não pode cantar se você não é cantor, você não pode pregar se você não é pregador, você não pode pastorear se você não nasceu para ser pastor, você não pode profetizar se não nasceu profeta. Aleluia. Bom, eu posso pregar sem ler, mas a leitura me ajuda bastante. Isso descansa minha mente. Do mesmo modo fará a noiva, e ele mostra a ela sua palavra de vida. Ele mostra para ela, e ela a recebe. A palavra de vida. Se esse povo não tem recebido a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, a mensagem de uma só pessoa, se eles não têm recebido, porque não são da noiva, porque Deus mostra a noiva e somente a ela, e ela recebe. Ela nunca duvida disto. Como duvidar que o Cordeiro saiu do trono? Como duvidar que o último eleito já entrou? Como duvidar que Deus tem novo nome? Como duvidar que ele não é mais mediador? Como duvidar da mensagem de um só homem? Ela não duvida. Quem duvida é a incrédula. Não é a noiva, é a prostituta.
Ela nunca duvida disso. Nada pode lhe fazer mal, nem mesmo a morte. Pois se a semente foi plantada, a água a fará brotar novamente. A semente foi plantada em Nicéia, mas a água fez nascer em Lutero. A semente foi plantada com a morte de Brana, mas a água fez nascer em 2000. Novamente, a mesma qualidade de semente. Só cego para não ver isso. Amém? Agora eu tenho um grande aleluia. Aqui está o segredo. A palavra está na noiva e a mente de Cristo para saber o que Ele deseja fazer com a palavra. E ela faz em seu nome. Ela tem o assim diz o Senhor. A palavra está na noiva. Ela sabe o que Ele deseja fazer com a palavra. Irmãos, isso daqui, você leva para o natural, a esposa é que sabe o que o marido quer fazer. Ela, a esposa de Cristo, sabe o que Ele quer fazer hoje. Ela não vai fazer o movimento de Lutero, porque o marido não quer fazer isso hoje. Ela não vai fazer o movimento de Wesley, porque o marido não quer fazer isso hoje. Ela não vai fazer o movimento pentecostal, porque o marido não quer fazer isso hoje. Ela não quer pregar primeira e segunda etapa, porque o marido não quer fazer isso hoje. Ela sabe o que o marido quer fazer hoje. Ela vai e come o livrinho. Ela diz, Ele quer que eu coma a palavra, coma Ele, coma o livro. Sinta o doce, sinta o amargo. Deus não é só doce, Ele é amargo também. O livrinho não é só doce, é amargo também. A mensagem não é só doce, é amarga também. A vida não é só doce, é amarga também. Esse homem não é só doce, é amargo também. Essa mulher não é só doce, é amarga também. Ela tem o assim diz o Senhor. Assim isso germina. Você sabe por que a mensagem tem germinado? Nós não temos pregado dúvida, nós temos pregado e mostrado o resultado da semente. É assim diz o Senhor, os trovões foram revelados dentro dos 7 selos. Perguntas e resposta número 478, o desvelar de Deus, 273 a 278, Laodiceia 38. Ela sabe o que Ele quer fazer com a palavra hoje. Ela tem o assim diz o Senhor. Deus tem novo nome. Ela tem. É isso que confirma para o povo. É isso que faz as pessoas ficarem seguras, ficar firmes nessa mensagem e viver sozinha. Muitas vezes não tendo igreja, não tendo pastor por perto, elas optam por uma internet, optam por um CD. Há algo ali dentro, você tem que saber que isso é vida, isso é germinar a semente. E ela sabe o novo nome. HM faz parte. Abraão restaurado 45, 157. Ele é Jeová Deus na minha carne nesta noite. Então ele chama Brana. É isso que Brana pregou. É simples. Quando o último entrar, a coisa será revelada. É assim diz o Senhor. 7 é o último. Brana é o último. O que vocês estão fazendo aí? Nós somos ligados em Brana. Nós somos esposa de Brana. Vocês têm que ouvir a coisa certa. Vocês têm que ouvir a coisa clara. Então vocês não são esposa de Jesus? Não. Jesus mudou de nome, me chama Brana, e eu sou esposa de Brana. Eu sou esposa do novo nome. Eu sou uma noiva gentia. Eu tenho novo nome. Eu não tenho nome hebraico, eu tenho nome gentil.
Deus tem nome gentil, hoje ele não tem nome hebraico, hoje ele tem nome gentil. Isso é para quem conhece a revelação. Assim isso germina, então o Espírito Santo rega até crescer e servir a um propósito. Eles só fazem sua vontade. Amém, eu crerei nisto. Ninguém pode persuadi-los a fazer diferente. Eu tenho dito para as pessoas, volte, fique lá com o seu pastor. Ela diz, não tem retorno. Elas quem diz para mim, não tem retorno. Há algo dentro. Essa mensagem não tem pastores pedindo dízimo, não tem pastores procurando ovelhas para ganhar dízimo. Não, eu mando eles ouvir CD e pagar dízimo para os pastores deles. Desde o início eu tenho feito isso. E se tenho o que tenho hoje, e você olha para isso, e depois ao invés de você ser um dizimista, você piora. Você vai pagar o preço. Você não sabe onde está sendo aplicado. Você olha só uma parte natural e você larga de cumprir o seu lado também. Você vai pagar o preço. É a Bíblia quem diz: vós me roubais toda a nação da mensagem. Não é aqui que está a nação de Deus? Vós me roubais. Olhando no que está sendo aplicado, no que não é da sua conta. Eles têm o assim diz o Senhor, ou eles ficarão calados. Se não tem assim diz o Senhor, o selo for revelado. Assim diz o Senhor, o 7º selo é brana. 150, 165 do 7º selo, 201, 202 do 7º selo. Aquele anjo, 7º anjo da constelação, era quem tinha o 7º selo. E ele voou para mim, disse brana. O 7º selo é brana. Vocês ficaram 40 anos aí com os eruditos, os sábios da mensagem. Agora tem um ignorante para pregar para vocês. Tem um Pedro outra vez para pregar para vocês. Tem um João Batista para pregar para vocês. Se eu não pregar isso, eu tenho que ficar calado. Se eu não tenho revelação, calar a boca. Se esses pastores, esses obreiros, se eles entendessem bem, ao invés de ficar prosapiando em internet, em Facebook, o que eles não sabem nada, não nascer para pastorear, e sim para pegar dinheiro do povo. Eles parariam de pregar. Calariam a boca, como o profeta diz, eles têm o assim diz o Senhor, ou eles ficarão calados. Fiquem calados. Vocês não têm assim diz o Senhor? Então eles farão as obras de Deus, pois se é Ele mesmo neles, continuando sua palavra para cumprir, como ele completou em seu dia. Ele vai dizer que não completou, porque ele não completou. Está aqui a sequência de todas as coisas. Quando ele estava aqui, ele não as completou. Quem? Cristo. Ele não as completou. E na era de Pérgamo ele diz, então, ele vem e opera nela e através dela. Quer dizer, através da noiva. Para quê? Para completar o que ele não completou lá atrás. Ele vem e opera nela. Se você ver ele operando em brana para completar o ministério que ele veio para judeus e samaritanos, mas não veio para gentios. Mas aqui no último dia, no entardecer nos Estados Unidos, Deus vem e cumpre aquilo que ele não pôde cumprir lá atrás, porque teria 7 eras da igreja, gentias ainda, para depois Deus manifestar em carne e cumprir o que faltou lá atrás. Ele não falou para gentio. Ele diz para não ir na casa dos gentios. Ele diz. Mas agora, no entardecer, ele veio. E veio nos gentios. Ele veio com o nome gentio. Agora sim, é o que Deus veio fazer neste tempo
para conosco. O que ele veio fazer? Completar o ministério. Faltava o ministério de filho do homem para os gentios. Ele teve o ministério messiânico para judeus e samaritanos, mas ele nunca teve o ministério messiânico para gentios. Mas nesse dia, ele veio no tempo do irmão Branham e cumpriu o seu ministério aos gentios. Que ministério? De filho do homem, de Messias. Agora, entre os gentios, entre nós, Deus é filho do homem. Aqui está na mensagem Desvelar de Deus 73. Irmão Branham diz Malaquias 4. Ele cumpre agora o ministério de filho do homem no seu povo, neste dia. Vamos sequência? Mais um pouquinho. Apocalipse capítulo 5, segunda parte, parágrafo 100. E este sétuplo livro dos 7 planos de redenção tem nos sido trazido, e é isto o que este livro contém. Vocês veem porque Deus não me deixou pregar essa mensagem ontem. Tem o dia, eu estava com ela pronta desde ontem, mas ontem não senti nada em pregá-la. Não senti nada, não pude pregar, tive que pregar outra coisa. Ele me deu outra coisa ao chegar aqui no escritório, ele começou a me dar outra coisa. Ou quando eu digo ele começou a me dar outra coisa, você pensa que eu escutei uma voz, que Deus veio naquele quartinho ali, apareceu para mim. Não, eu simplesmente senti. O meu sentimento hoje é a palavra. De primeira, irmão Branham diz assim, você não vive pelo que se sente, sim pela palavra. Mas hoje o meu sentimento é a palavra. Aí eu posso fazer isso. Então hoje eu estou percebendo. Não era para me entregar ontem mesmo. Tinha que ser hoje. Agora nós vamos até o capítulo 10, onde este poderoso anjo proclama algo. É o anjo forte descendo com o livro aberto na mão para entregar. Olha para você ver. As pessoas deveriam perceber como Deus faz o seu trabalho. Deus desce como anjo forte do céu com o livrinho aberto, que é Cristo, livrinho aberto, e ele vai descendo. Ele não desceu direto e diz assim para João, aí João, como o livrinho? Não, ele não podia, Deus não podia fazer isso. Deus não podia dar o livrinho para João comer, sem que primeiro Deus desse o livrinho para o 7º anjo revelar. O livro estava fechado, agora isso estava aberto, mas estava com o anjo forte. Para ele estar aberto na terra, ele tinha que estar com o 7º anjo. Para ele ser comido, ele tinha que ser revelado. Aí ele foi revelado, o 7º anjo revelou. Agora é hora do João. Vamos lá, João? Vamos, João. Agora é hora do João. Agora nós vamos até o capítulo 10, onde esse poderoso anjo proclama algo. E ele tinha um livrinho que João tinha que comer. Deus tem um livrinho que a noiva tem que comer. Sabe o que é isso, filho? Você dá comida para o menino. Não, você tem que comer. Não, eu quero bolacha. Você tem que comer essa palavra, essa bolachinha denominacional, esse biscoitinho da primeira e segunda etapa. Não, você tem que comer o livrinho, a palavra revelada. Agora, essa é a expressão do profeta dizendo a João. E você sabe quem que fala para João, você tem que comer? Tem que ser o anjo que está no entremeio. Tem o anjo forte descendo, tem o 7º anjo na terra, tem o João aqui. O João não pode receber direto do anjo forte, o João tem que receber do anjo forte no 7º anjo. Ele tem que passar pelo 7º anjo. Você não pode ir direto. As pessoas deveriam reconhecer. Os falsos não reconhecem, mas eles deveriam reconhecer. Você não pode nem ir direto a Brana para saber desse livro, meu irmão. Você não pode ir, tinha que ter um João que fosse no anjo forte, que já estava materializado, que a sua mensagem estava revelada. Então João foi ao anjo forte, mas era Brana agora o anjo forte.
Você vê o anjo forte descer do céu, mas quando ele está na terra você não vê ele. Ele é homem. Você vê ele em cima, ele é Cristo. Você vê embaixo, ele é Brana. Então quem que é ele? Ele é Cristo Brana. Esse é o tempo que nós vivemos. Você tem que comer. João tinha que comer. Eu tive que comer. Você tem que comer o livrinho. Ah, mas da mão de quem agora? Da mão de quem o sétimo anjo comeu o livrinho? Do anjo forte. Da mão de quem João comeu o livrinho? Do anjo forte em Brana. Da mão de quem os demais da noiva têm que comer o livrinho? Da mão de João. Eles têm que comer assim. É uma sequência, é uma corrente. Você não pode cortar um elo dela. Você vai ter que saber que sem essa mensagem você não chega na revelação. Sem esse ministério que está na terra hoje da noiva materializado em nós, você não chega em Brana. Você teve 40 anos e não chegou. Você teve 40 anos de estudo do livro do irmão Brana, 40 anos de ouvir mensagem em fitas cassete do irmão Brana, porque esse foi o ministério dele. No dia do irmão Brana não tinha CD. Seja um teimoso agora e fica com fita cassete, para você ver onde você vai escutar. Não fabricam mais. Não fazem mais fita cassete, não fazem, você tem que ficar no aparelho velho. Você gosta dessa coisa velha mesmo? Quando Deus traz algo novo, você não vê. A ciência muda, mas você não quer mudar. A própria ciência está mostrando para nós, não é fita cassete mais, é CD. E veja no Brasil, quem foi que fez os primeiros MP3, CDs, da mensagem? Foi a noiva. Não vieram do irmão José. Estava ali nos barcos, ali nos navios de Santos, tudo parado. O que está parado aí? Fita cassete. Mas não vai usar mais, filho. Não vai usar mais. Você tem que saber que é uma sequência, como eu disse ontem. Não adianta nada a mensagem de Moisés quando Cristo está na terra. Não adianta nada a mensagem da graça das eras quando Brana está revelando. Não adianta nada você ficar com o irmão Brana quando a noiva já está ministrando. Por que você não percebe isto? Você tem que valorizar o que Deus está fazendo. Não vai adiantar. Nós ficamos 40 anos com essas mensagens na mão. Graças a Deus que nós encontramos. Mas eles não encontraram. E se nós encontramos, nós somos a noiva. Eles não encontraram, não são a noiva. A noiva é como João. Vai ao anjo forte e diz: dá-me o livrinho. O anjo forte está encarnado, materializado em Brana. Dá-me o livrinho. E agora, irmãos, para nós ver essas coisas, nós tivemos simplesmente ter uma direção de Deus para poder comer o livrinho que nós comemos, certo? Eu tenho que terminar, ainda que tem uns minutinhos, mas esse parágrafo aqui é muito bom. Tentando fazer um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus. Tem um monte de gente. Ou você pensa que pregando contra a mensagem de um só homem, você está fazendo um trabalho para Deus. Está fazendo, como a católica fez. Matando os cristãos, cuidando de estar fazendo um trabalho para Deus. A católica fez isso também. E vocês da mensagem a mesma coisa. Quebra o CD, queima o CD, porque o vosso não tem virtude mais. Queima esse, porque esse tem. Depois de queimado, ele ainda fala. Vai ter salvação para a gente aí na sua igreja, depois que você queima o CD. Queima depressa, rapaz. Quebra logo. Os eleitos vão sair de você. Nós estamos querendo eleito.
Nós não estamos querendo esse bagaço, não. Queremos eleito. Nós não queremos espírito da Igreja Católica que matou os cristãos, que queimou a Bíblia, que hoje está matando a influência da mensagem de uma só pessoa sobre os outros e queimando CD, queimando mensagens. Espírito católico nos crentes da mensagem, o mesmo demônio que operou lá atrás na Igreja Católica, está operando hoje nos crentes da mensagem, operou nos crentes pentecostais e agora está nos crentes da mensagem. É assim, diz o Senhor. A mensagem eu sei que ela é verdade. Você não pode quebrar um CD, queimar um CD, sem quebrar o nome de Brana que está lá dentro, sem quebrar uma imagem de Brana que está lá dentro. A minha você poderia pôr no fogo qualquer hora. Mas lembra que lá atrás, quando um homem pegou uma foto do irmão Brana e foi para o banheiro e deu descarga, um pastor, quando ele voltou no outro dia, o púlpito estava rachado do banheiro até no púlpito. Vocês não valorizam a verdade, vocês comeram essa verdade, vocês estão provando de quem vocês são filhos. Vocês não são filhos de Brana. Se vocês fossem filhos de Brana, vocês me amariam. Vocês são filhos do diabo. Foi isso que Jesus disse lá atrás, e Jesus é o mesmo hoje. Ele foi ontem e ele é hoje o mesmo. E não pensa você que eu estou com raiva, não. Isso é verdade. Alguém tem que falar essas coisas. Brutos irracionais. Gente sem revelação. É uma serpente. Conquistadores de igrejas. É uma serpente. Agora você veja o eleito. O eleito é conquistado pela palavra. A serpente conquista Eva, mas não pôde conquistar Adão. Conquistou a igreja, mas não pôde conquistar a Cristo. Deixa eu terminar aqui. 319, tentando fazer um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus. Quem está fazendo isso? Davi, um homem segundo o coração de Deus. Pagou o preço. Fazendo um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus. Querendo carregar o carro, a mensagem de um carro novo, quando era para ser carregado nos ombros dos levitas, sacerdotes levíticos. Mas eles queriam agora carregar num carro novo, uma nova denominação, uma nova experiência, um grupinho que saiu à parte. Que farei? Grupos de 100, sobe. Pode ir, rei, pode buscar a arca, o Senhor é contigo. E vocês de milhares, capitães de milhares, o que vocês falam? Pode ir, o Senhor é contigo. Por que você não vai a Natã, Davi? Vai a Natã. Se você fosse a Natã, ele diria para você, não é hora. A arca não é para vir para a sua cidade, não é avivamento para a sua igreja, é avivamento para a palavra do dia. Foi o que irmão Brana pregou. 319, note, Deus disse ao profeta, isto é, ao profeta do Velho Testamento, a Ezequiel, disse, come o rolo. Hoje nós temos isso daqui, creio que é o que está lendo o irmão Brana, faz 150 anos, hoje faz 200 anos, mais ou menos que 150 anos, era no tempo do irmão Brana. 200 anos que nós temos isso aqui, em forma de livro, mas não era livro, era rolo. Era rolo. Deus disse para o profeta do Velho Testamento, come o rolo. Quando chega no Novo Testamento, Deus fala para o profeta, João era apóstolo. O irmão Brana disse que ele era profeta. Mas João era apóstolo. Como? Agora escuta bem. Come o rolo. No Antigo Testamento. Ao profeta do Novo Testamento, ele disse, come o livrinho. Por que come o rolo? Come o livrinho. É o tempo exato. Lá era rolo, aqui é livro. Come, escuta a mensagem, come.
alimenta com essa mensagem, ouve a mensagem. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então ele está dizendo aqui, ó, o profeta do Novo Testamento, ele diz: come o livrinho. Para quê? Para que o profeta e a palavra fosse um. Então João é profeta, mas ele não é profeta, ele é apóstolo. Ele não é profeta, ele é pastor. Mas Deus diz: come o livrinho. João lá atrás estava tipificando nós aqui na frente. João, come o livrinho, come os 7 selos, come os 7 trovões, come o livro aberto, porque enquanto ele estava fechado não se podia nem olhar para ele em Apocalipse 5. Mas agora em Apocalipse 10, come o livrinho, João. Vai ao anjo forte, diga para ele: dá-me o livrinho, come o livrinho. Você não tem, eu posso dizer para você que o irmão Brana comeu o livrinho, certo? Eu posso dizer para você, mas pelas escrituras você deveria aprender melhor. Porque eu posso dizer, que vamos encontrar um parágrafo, o irmão Brana dizendo que o anjo come o livrinho, o 7º anjo come o livrinho. Você pode encontrar a qualquer hora um parágrafo desse, mas pela Bíblia, quem foi que comeu o livrinho? O 7º anjo, ele comeu o livrinho em forma de revelação. Foi revelado para ele o livrinho aberto. Ele comeu o livrinho aberto. Brana comeu o livrinho aberto. Mas agora, esse livro tem que ser pregado a povos, reis, nações e línguas. Como que vamos fazer? O Brasil está cheio desse povo. Vocês deveriam ser agradecidos a Deus por isso. Pelas perseguições que houve aos vossos pais, aos vossos avós, lá no seu país, e você se refugiou no Brasil. E não é todos que devem se alegrar, não. O eleito só o eleito. Tem muitos que estão por aí, mas Deus está tratando só com o eleito, não é com todo mundo, não. Quantos alemães nós temos no Brasil? O sul está cheio de alemães. Mas vocês devem saber que a mensagem não veio para todos os alemães que estão no Brasil. Vossos pais fugiram de lá e vieram para cá, foi por causa da mensagem. E não são todos vocês, não. Mas você que me ouve deveria agora entender: se Deus mandou nós para o Brasil, é porque nós seríamos uma parte desta noiva lá da Alemanha, que estaria aqui e teria que ser evangelizada. E assim por diante, vai pensando em cada país. Nós temos um homem na Espanha, um homem, que a mensagem chegou a ele através do irmão Luiz de São José dos Campos. Foi trabalhar na Espanha e deu CDs para ele. O homem come sozinho, nem casado é, sozinho, come sozinho. Ele diz: aqui não tem essa mensagem, sozinho comendo CD na Espanha. Então você vai ver um eleito na Espanha, nem batizado ainda pode ser, está esperando vir para o Brasil já há anos para ser batizado, e comendo CD, pagando dízimo. Não é como nós que fica engavetando dízimo, não deixando dízimo para trás, não, pagando os dízimos, cumprindo o seu dever. Esse é o dever cristão. Não é você olhar o que vai ser feito, não. Não quero falar mais nisso, eu quero ficar quieto. As pessoas, elas sofrem porque elas pensam errado. Elas pensam errado. Eu acho que se elas tiverem um carro simples e ver o pregador que está pegando dízimo com um carro melhor, diz: eu vou guardar agora para mim, que eu vou comprar um carro igual a ele com dízimo. Ele não está precisando mais, não. E não sabe que está roubando de Deus. Por isso seu lar não vai para frente, sua loja não vai para frente, seu supermercado não vai para frente, sua fazenda não vai para frente, seus bois não vão para frente. Você não cumpre com a palavra de Deus. Cumpre com a palavra sem olhar a quem. Cumpra, é um dever cristão. Eu faço porque sou um cristão. Eu tenho que falar para alguém que eu pago dízimo? Alguns que recebem alguma coisa minha sabem. Eu não preciso falar para ninguém.
Mas tem uns que, para saber que eu pago dízimo, ele queria que eu pagasse tudo para ele saber quanto que eu recebo, qual o montante do mês. Mas ele não tem essa oportunidade, não, é dividido para muita gente. Certo? Essa mensagem veio a nós. Vocês têm que entender isto. Você tem um lugar para pagar. Você tem. E eu posso fazer o meu, dividir com vários obreiros, irmãos, eu posso fazer. É que a mensagem veio para mim. Não tem ninguém aqui para eu pagar. Vou pagar dízimo porque eu pago dízimo de onde eu recebi a mensagem, de onde eu recebo alimento. Onde eu recebo alimento? José Brana não me dá alimento. Goiânia não me dá alimento. Me deu o livro. Alimento é pregação, alimento é essa mensagem. Ninguém nunca deu, nem nos Estados Unidos, depois que Mombrana morreu, ninguém nunca deu esse alimento. Se Deus despertou esse alimento aqui para nós, sejamos agradecidos nisso daí. Eu estou falando dessas coisas porque eu pressinto um espírito na minha igreja. Certo? Eu pressinto um espírito. Você não pode ter as coisas que aí tem aqueles membros fracos, que ao invés de olhar para si, para a sua vida cristã, que aquilo vai atrapalhar ele, e se não cumprir, ele não tem aquilo que ele diz ter, eles não olham para isso. Depois paga o preço daquilo ali. Nunca vai bem. Faça a coisa. Você tem que ter revelação. Você tem que ter revelação de rapto. Mas como ter revelação de rapto se eu não tenho nem de dízimo? Eu tenho revelação de rapto, aleluia. Você paga dízimo. Eu tenho revelação de rapto. Espera lá, rapaz. Você tem revelação de rato. Não tem revelação, a pessoa não tem revelação. Ela não tem e acha que tem. É o que eu disse esses dias. Não canta e acha que canta. Não prega e acha que prega. Não toca e acha que toca. E como eu falando, isso nem tocou neles também. No outro dia parece que está até brigando aqui para poder cantar. Queria uma oportunidade. E não canta nada, gente. Pai Celestial, dá-nos graça, Senhor, para prosseguir com a sua palavra. É bom a emoção, mas na hora da correção, a sua palavra mesmo diz que não é bom, Senhor, porque aquilo causa tristeza, mas depois produz um fruto de paz. Então essas correções que são trazidas a nós, nesta hora em que vivemos, elas no momento não parecem boas, Senhor, mas o resultado, ela traz muita paz ao nosso coração. Oh, Pai, ajuda este povo com a luz da sua palavra, com esta revelação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Foi na mensagem de William Brana, foi nesta fonte de revelação, foi nesta luz que só de Cristo emana, foi na palavra que encontrei a unção, foi o batismo do Espírito Santo que pôs novo cântico em meu coração, e foi depois que tudo se fez novo que me deu o curso da revelação. B-R-A-N-H-M foi o sinal eterno que ele deu, e o sinal está no nome Brana, é o teu nome, também é o meu. Foi o batismo do Espírito Santo que pôs novo cântico em meu coração, e foi depois que tu
conhece quem a receber. É uma promessa ao vencedor da era, e só recebe aquele que vencer. Foi o batismo do Espírito Santo que pôs novo cântico em meu coração. E foi depois que tudo se fez novo que me deu